Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar mais um estudo, né? Vamos continuar aqui o diálogo com as sombras, continuando a falar do planejador, né? Na sequência que nós estamos aqui. Falando do planejador. Meu livro aqui é a página 152. Se vocês estão acompanhando a sequência, então vocês também estão marcando aí a parada de vocês, né? Então vamos lá. Um desses sutis planejadores nos causou impressão profunda, diz o Hermínio Miranda aqui. Não viera especificamente para debater conosco, mas para tentar recuperar um espírito que havíamos conseguido atrair e convencer de seus enganos. Né? Quer dizer, então ele veio não para debater, mas para tentar recuperar alguém que o Hermínio Miranda tinha convencido, vamos dizer assim. Ao incorporar-se no médium, demonstra indisfarçável embaraço por encontrar-se ali. Hesita e negaceia, parecendo estar realmente desarmado e perplexo. Aos poucos, interrogado com prudência paciente, vai revelando sua história. Fora realmente apanhado desprevenido, pois não sabia que o grupo era aquele. E se eu soubesse, não teria vindo. É estranho que ignorasse isso, diz aqui o Hermínio Miranda, né? Mas às vezes os espíritos amigos fazem algumas situações assim, eles tentam convencer, mas omitem certas informações. Os espíritos são bastante cautelosos nesse sentido, né? Não somente com os espíritos necessitados, mas conosco também. Eles são muito cautelosos e omitem certas informações para a gente, né? Eles evitam antecipar certas coisas. Por quê? Porque quando a gente não lida bem com a verdade, quando a gente não lida bem com os nossos próprios interesses eternos, né? Então eles fazem esse papel de tutores, né? E como a gente faz com os nossos filhos, né? Os pais com relação aos filhos. Que você omite, você vai fazer uma viagem no sábado com as crianças, como é que você faz? Né? As crianças muito ansiosas, você fala na sexta-feira. E olha lá, eu acho que a gente acaba falando no sábado de manhã. Se você vai viajar no sábado, né? Você deixa para avisar, né, em cima da hora. Porque se falar antes, você não aguenta esperar, né? Porque a criançada fica ansiosa e cobrando todo dia. Já chegou o sábado, né? Não consegue dormir direito, às vezes não come direito, não é? Então, nós fazemos assim com os nossos filhos, nós vamos dando informações conforme eles sejam capazes de digerir essas informações, de usarem de uma forma boa, ou nós omitimos, né? Então, às vezes a gente omite essa informação porque a gente sabe que a pessoa não lidará de uma forma positiva. Muitos irmãos são trazidos às reuniões mediúnicas com meias verdades, vamos dizer assim, não com mentiras, mas com meias verdades, né? Omitindo certas coisas, que senão eles não aceitariam. Eu converso muito isso com os espíritos obsessores, né? Ô, meu irmão, desculpe, você foi trazido aqui, né? Você achou que estava indo para outro lugar, mas que senão você não aceitaria. Tem uma pessoa muito querida sua que queria conversar com você e tal. Né? A gente quer o seu bem, nós não estamos enganando você, mas a gente está querendo uma coisa boa para você, né? Que você talvez nem aceitasse a princípio, e seria uma coisa muito boa para você, né? Uma coisa que te diz respeito aos seus interesses. Tal. Então, os espíritos amigos fazem isso, né? Aí continuando, conhece o nosso mentor e ao vê-lo tentou recuar e voltar sobre os seus passos, mas já era tarde. Identifica num membro encarnado do grupo uma pessoa que teria conhecido na França no século passado. É, portanto, contemporâneo de Kardec e não esconde que conhece a doutrina espírita até mais do que nós, segundo informa, sem falsa modéstia.
Declara-se conselheiro e planejador da organização a qual se acha afiliado. Está convicto de que o Espiritismo precisa de uma revisão atualizadora. E ele é um dos que colaborou no preparo de certa matriz, palavra sua, que dará origem a uma forma moderna de Espiritismo, né? Então aqui tem algumas coisas para a gente analisar, né? Primeiro, o retraimento dele ao ver que estava indo para o grupo do Hermínio Miranda, porque realmente certos espíritos respeitam e até tem um certo temor, se a gente pode dizer assim, de alguns grupos que trabalham bem, que sabem que estão minando as legiões de trabalhadores deles, então eles têm um certo receio, respeitam pelo menos, evitam, né, sabem que é um local perigoso para eles, que é um local onde eles podem sofrer algumas baixas e até a própria pessoa pode, no caso do planejador aqui, pode acabar caindo, né, nas malhas, né, das nossas tramas aqui, segundo a visão dele, né? Mas na verdade é só a nossa vontade de ajudá-lo, né? Agora, teria sido contemporâneo de Kardec, né? Viveu na França no século passado, então conhece a doutrina espírita. Muitos irmãos dessas legiões conhecem a doutrina espírita profundamente, né? Entraram em contato com os conhecimentos, são estudiosos, até mais do que nós, para saber como nos prejudicar e para saber como prejudicarem a doutrina, como influenciarem na alteração dos postulados da doutrina. E tentam muito fazer isso. Né? Por quê? Porque eles sabem que se eles distorcerem para determinadas interpretações que dificulte as nossas engrenagens doutrinárias, as nossas casas espíritas, o movimento espírita, a produzir, se eles forem tendendo as opiniões, as produções, se eles forem tendendo, né, jogando para um certo lado a doutrina espírita, eles sabem que eles vão conseguir determinados resultados, ou seja, que eles vão conseguir que nós não produzamos. Uma coisa que me ocorre aqui agora, né, e que eles trabalham muito nesse sentido, e que a gente vê resultados deles no movimento espírita bastante expressivo, é o descaso com a parte mediúnica. Eu tenho falado sempre para vocês aqui, né? Hoje o movimento espírita, com todo o carinho que a gente tem para com a doutrina, para com o próprio movimento espírita, né? Mas a gente vê um descaso muito grande com a área mediúnica. A ponto de certas casas até não terem mais reunião mediúnica, evitarem, até não recomendarem as pessoas participarem de reunião mediúnica, né? O que a gente, no nosso modo de ver, já é a própria influência dessas legiões, as tendências que eles vão conseguindo se imiscuir, que eles vão conseguindo influenciar dentro do movimento espírita, através de um ou outro formador de opinião, né? Geralmente é assim, né? São pessoas, são formadores de opinião que começam a empurrar o movimento num certo sentido. E essas ideias vão sendo aceitas e quando você vê, está mudando o movimento como um todo, né? Então a gente vê com muita preocupação, né? Mas não apenas preocupação, a gente está trabalhando para fazer o oposto, que é o objetivo aqui desse livro, o estudo desse livro, os outros estudos sobre mediunidade que a gente faz no ambiente virtual, na casa espírita, né? A gente procura influenciar as pessoas, despertá-las para a grande importância da área mediúnica, da grande importância da desobsessão, da grande importância de atendermos de uma forma eficaz, de uma forma boa, as pessoas que se aproximam como médiuns da casa espírita, porque elas estão sendo negligenciadas.
elas estão sendo descuidadas, né, pela casa espírita. Eu falo isso sem titubear, vamos dizer assim. Né? A percepção que a gente tem, conhecendo várias casas em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, a gente vê que os médiuns estão sendo deixados de lado, né? Não estão sendo bem amparados, não estão sendo bem conduzidos. Né? Só se oferece o estudo, só se oferece o estudo. Né? O estudo é a parte importante da doutrina, mas não é tudo o que se pode fazer pelo necessitado. Né? Tem um amparo, tem um tratamento, tem um acompanhamento da sua mediunidade, que a gente acabou caindo naquela assim, não, estuda, vem estudar que isso melhora, vem estudar porque você está precisando de conhecimento. É o conhecimento, é o conhecimento. O conhecimento ajuda muito, mas para quem está chegando com o acúmulo de força mediúnica, quem está chegando com a mediunidade, né, aflorada, às vezes não consegue nem estudar, então precisa de uma outra abordagem. Né? Eu falo isso tranquilamente, eu preciso de uma outra abordagem, uma abordagem mais individualizada, mais cuidadosa. Cada caso é um caso, eu tenho sempre falado para vocês isso, né? Mas no movimento espírita virou isso, né? Todo mundo que chega, não, que você tem que estudar, porque tem que estudar, tal, né? E uma coisa não nega a outra. Né? Uma coisa não nega a outra, só que, né, as pessoas que falam dessa forma, elas negam a importância desse cuidado mais detido dos médiuns, né? Então eles querem jogar tudo para o estudo, né? O curso básico, o estudo da mediunidade, que são bons, imprescindíveis, mas no tempo próprio, né? Então a gente precisa primeiro ajudar a pessoa a se equilibrar, né? O estudo pode ou não fazer parte desse começo, mas a gente precisa ajudá-la a se equilibrar, a gente precisa olhar para a mediunidade dela, né? E ter procedimentos que facilitem ela aprender a lidar com a mediunidade, que não seja só na base da pressão, você tem que aprender a se controlar, tem que aprender a se controlar. A pessoa nem sabe o que é se controlar em termos mediúnicos, você vai ter que ir explicando, conversando com a pessoa, né? Às vezes até atendendo espíritos através da própria pessoa. Médiuns que já chegam já chegam incorporando, né? Quando vão tomar passe, quando vão participar de algum estudo ou da reunião pública. Então você precisa de uma abordagem mais especializada com essas pessoas, né? E isso não tem sido bem tratado pelas casas espíritas. Isso é uma das coisas que faz mal para a doutrina. E a gente vê que os espíritos vão influenciando, eles gostam, os espíritos obsessores gostam que ninguém faça nada com isso, na verdade. Né? Que ninguém trate dessa forma mais especializada com médios, que não tenha outros grupos mediúnicos. Os obsessores adoram isso. Até porque eles trabalham constantemente para desfazer os grupos que já existem. Eles já trabalham constantemente no sentido de desfazer, de destruir os grupos que já existem, os grupos mediúnicos. E aí a gente vê o movimento espírita muitas vezes entrando nessa, sem perceber, vai entrando, fica só com os eventos, e evento para cá, e evento para lá, e congresso, e aquele confete para todo lado, né? E vamos autógrafo, e livro, não sei o que e tal. Faz parte do movimento espírita, mas acho que está havendo uma distração muito grande, né? Acho que estamos sendo distraídos muito, de muito trabalho que a gente poderia estar tendo, né? Muito trabalho que a gente poderia estar desenvolvendo, muito mais no campo da ajuda aos sofredores espirituais, tal. A gente está com... Nós vamos fazer 2 anos na nossa casa espírita aqui em Campina Grande. Vocês sabem, né, que eu morava no Paraná e tal. Tinha um trabalho consolidado lá, agora estou morando em Campina Grande, né? Há 2 anos que a gente criou, em março, agora vai fazer 2 anos. E nós estamos indo, vamos começar agora amanhã, a gente vai começar a 3ª reunião mediúnica que a gente criou. Em 2 anos, nós já estamos criando a 3ª reunião mediúnica, né? Com mais de 10 participantes, 2 já tem aí mais de 15 a 20 participantes, mais ou menos, e vamos para uma 3ª agora, né?
Isso por quê? Porque a gente tem acolhido bem os médiuns, a gente tem orientado bem os médiuns. A gente tem colocado os médiuns para trabalhar, os médiuns vão se equilibrando, vão se enraizando na casa, vão se sentindo melhor com as mediúnicas. A casa vai crescendo, as reuniões vão crescendo, novos participantes vão aparecendo, novos médiuns vão aparecendo, né? E a tendência nossa é ir criando quantos grupos mediúnicos a gente conseguir. Mas isso, lógico, que estou treinando também doutrinadores. Já tenho aí umas 6 pessoas que estão me ajudando na doutrinação. Cada grupo mediúnico já tem os meus auxiliares na doutrinação. Daqui a pouco eu vou estar soltando o grupo mediúnico na mão dos auxiliares. Vou estar acompanhando, criando outros grupos, tal. Vocês percebem? Então, assim, os espíritos não gostam disso. Então, esses irmãos que estudam a doutrina sabem a essência da doutrina. A mediunidade está na essência da doutrina. O auxílio espiritual, a desobsessão, o contato com os espíritos amigos é a seiva que mantém a doutrina espírita. Agora você começa a falar que não precisa de reunião mediúnica, aí você acabou com o espiritismo. É o que aconteceu com o catolicismo, né? Que os cristãos iniciais, eles tinham contato com o plano espiritual, eles faziam reuniões mediúnicas, tinham as revelações, as profecias, eles, né, os carismas, né, eles tinham as mediunidades e era estimulado isso. Aí quando começaram a achar que não precisava disso, que era só cuidar dos interesses materiais, né, da política, das disputas, dos cargos, aí acabou com... Né, se perdeu aí boa parte da essência que era o cristianismo primitivo, né? Então, eles ficam tentando introduzir essa visão moderna, entre aspas, que não é moderna, é das coisas mais antigas que existe, que é a ideia de prejudicar a revelação, né, de prejudicar a essência da doutrina espírita, né? E até já teriam uma revisão. Ele era um dos que colaborou, né, para a preparação de certa matriz, na palavra dele, né, que geraria uma revisão, né, da doutrina espírita, tal. Ok, né? Acho que qualquer médium mal intuído, qualquer médium mais desequilibrado é uma antena servindo a esses irmãos que querem acabar com o espiritismo. E qualquer médium bem intuído, qualquer pessoa bem inspirada pelos bons espíritos, é alguém que vai estar trabalhando pela manutenção, né, da essência do espiritismo, né? Então vamos lá. Essa matriz era sustentada pelas emanações mentais de alguns companheiros encarnados, atuantes no movimento, e aos quais foi prometida uma fatia de poder. Você vê como é que... O Hermínio Miranda, muitos usam o Hermínio Miranda como um sinônimo de rigidez, né? Das reuniões mediúnicas, tal. As pessoas citam o Hermínio Miranda, o diálogo com as sombras, um exemplo de rigidez, de que a pessoa tem que estudar muito para entrar na reunião mediúnica, aquela coisa quase que inalcançável. E o Hermínio Miranda não significou isso. Quem estuda mesmo o Hermínio Miranda sabe que ele não significou isso para o movimento. Pelo contrário, ele significou uma crítica ao movimento espírita na área mediúnica. Isso fica muito claro no livro Diversidade dos Carismas, que ele fala do caso da Regina, que era uma das... da médium que mais ele produziu, né, com ela, né, a Regina, um nome falso, né, um pseudônimo aí que foi usado, né? Mas ele conta como foi difícil para ela trabalhar num grupo mediúnico, numa casa espírita. Que ela foi para um lado, foi para o outro, né? Rodou muito até achar uma casa que desse certo. Até achar um grupo que desse certo, e foi com o grupo do Hermínio Miranda, né? Que aí ele percebeu a importância dela em termos mediúnicos, as qualidades mediúnicas dela, ela se identificou com o trabalho dele e tal, e produziram, e muito do que a gente vê nas obras dele foi resultado dessa parceria dele com a Regina, com essa médium, né?
É, o Hermínio Miranda não, ele chegou à conclusão que era melhor ele fazer as reuniões mediúnicas no apartamento dele. Esses que usam o Hermínio Miranda como sinônimo de rigidez e tal, né? É, o Hermínio Miranda desenvolveu o trabalho dele no apartamento dele, num cômodo à parte que ele preparou para as reuniões mediúnicas. Eu falo isso porque às vezes as pessoas são extremamente rígidas, puristas, né? Extremamente puristas em termos de movimento espírita, mas às vezes não sabem nem o que estão falando, porque o Hermínio Miranda não se enquadra exatamente nesse purismo doutrinário, nesse purismo institucional da casa espírita, né, que está cheio de problemas, né, com o movimento que está cheio de problemas, né, que vai precisar que a gente trabalhe para melhorar. Né? Não estou falando que as pessoas têm problemas, não. O movimento espírita como um todo, né, tem dificuldades e nós todos vamos precisar trabalhar para arrumar. Né? É que são forças agindo, tem a força dos que querem, né, destruir a coisa e quem quer manter e melhorar. Né? Nós temos que estar entre aqueles que tentam melhorar. Né? Mas o Hermínio Miranda, então, ele não se enquadrou nesse esquema que as casas tentaram impor. Né? Ele faz uma crítica a esse esquema dos cursos demorados, aquela formação, de colocar a reunião mediúnica como se fosse aquele prêmio final, né? Aquela coisa quase inalcançável, caso você consiga chegar, depois de muitos anos de estudo, de criar uma rede de amizades e tal, né? E você participar de tudo na casa espírita, totalmente, aí você vai ganhar o prêmio que é participar da reunião mediúnica. Quanto ganha esse prêmio, né? Ele foi um crítico dessa abordagem, a gente vê claramente, né? E eu hoje também analiso com bastante cuidado essa questão, porque eu vejo que não é por aí. Né? Hoje eu vejo que a assistência mediúnica, né, o amparo aos médiuns, isso tudo tem que estar muito mais próximo do atendimento fraterno do que de outras áreas. Né? Esse cuidado com os médiuns tem que estar muito próximo do atendimento fraterno. E até as reuniões têm que estar mais próximas daqueles que estão chegando. Né? Só que vocês têm estudado, vocês sabem que a gente trata isso com critérios, não é uma coisa aloprada, né? Não é algo assim que a gente faça de qualquer jeito. A gente tem muitos critérios, só que a gente procura facilitar essa chegada das pessoas à mediúnica, porque isso ajuda as pessoas. E logo elas estão melhor, logo elas estão mais preparadas para estudar, elas mesmas se motivam mais a estudar, a participar da casa espírita, porque elas ficam melhor, ficam gratas, né? Então tem como a gente acelerar esse processo, né? Então, vamos lá. Está perfeitamente consciente de suas responsabilidades e não deseja recuar do pacto feito com seus superiores, que prevê para ele uma substancial parcela de poder e proteção para uma filha que estaria encarnada e muito assediada por espíritos trevosos. Encaixo a essa altura um comentário dizendo-lhe que nenhum pacto a protegerá dos seus compromissos kármicos, com o que ele parece concordar com seu silêncio. Afinal, admite que não fez acordo com a treva. Ele é a própria treva e continua a sentir-se embaraçado diante de nós. Então, qual que seria a situação desse espírito, né? Que ele teria feito um pacto com outros espíritos, né? E com encarnados, para conseguir introduzir certas alterações na doutrina, que ele obteria certas vantagens, assim como certos encarnados também obteriam certas vantagens de poder, né, de evidência no movimento, né? E ele conseguiria uma proteção adicional a uma filha dele que estaria encarnada e sofrendo muito com a ação de outros espíritos trevosos. Veja bem, aqui você pode pensar assim, peraí, ele é um espírito trevoso e está buscando proteção para a filha que está sofrendo pressão de espíritos trevosos, né? Como é que é isso, né?
Pessoal, a gente tem uma ideia meio simplista das coisas espirituais. A gente acha que falou das trevas, a gente está falando de um grupo só. Né? A gente está falando de um comando só. Mas aqui na Terra você tem vários comandos voltados ao mal, você tem várias facções voltadas ao mal e facções rivais que ficam lá brigando, guerreando entre elas, disputando poder, disputando pontos de drogas. Não é assim no plano material? No plano espiritual é a mesma coisa. Agravado, vamos dizer assim. É muito mais amplo isso no plano espiritual. Não existe um comando único. Eu já conversei com espíritos que me falaram disso, né? Dessa rivalidade, né, de grupos rivais no plano espiritual. E todos disputando por nós, né? Que somos o rebanho, né? Se nós nos deixarmos arrebanhar pelo mal, né? Então, mas eles têm rivalidade, né? E prejudicam uns aos outros, prejudicam os familiares uns dos outros. É toda uma rede aí de causas e efeitos aí, né? Então, não é fácil não. Então, ele está buscando proteção através desse plano, né, de introdução de coisas, de conceitos equivocados na doutrina espírita. Ele está querendo certa participação dele, né, em troca, né, um certo poder, uma certa proteção para a filha que está na Terra, né? Depois de uma longa conversa meramente informativa, em que ele vai revelando sua história, parece tomar uma decisão mais drástica e começa a falar em altos brados, a dar com as mãos na mesa, mas sinto nele falta de convicção. Deixo-o falar para vazar a sua cólera, sua frustração e seu temor, até que ele se acalma um pouco e começa a dar-me conselhos e fazer algumas confidências. Está em crise. Lembra-se de passadas encarnações e da constante presença do Cristo em suas vidas, mas também das inúmeras vezes em que, a seu ver, traiu o Mestre. Gostaria de voltar a ser um humilde Galileu. Por fim, agarra as nossas mãos, chama-nos de amigos e nos adverte, agora com total sinceridade, dos riscos da nossa tarefa, e parte em pranto, orando ao Cristo. Né? Então aqui esse espírito, você vê quando ele foi se desestabilizando, né? Ele já deve ter ido para a reunião, já num processo já meio desesperado, meio desestabilizado, né? Porque ele estava indo buscar uma certa pessoa, né? Que eles teriam perdido. E na reunião ele acabou se desestabilizando mais, acabou lembrando, né, de passadas encarnações. Aqui o Hermínio Miranda não fala muito assim, não expande muito aqui, mas é bem provável que o Hermínio Miranda tenha usado a hipnose, tenha regredido ele, né, para que ele lembrasse de algumas vezes em que ele traiu o mestre, né. Eu falo isso porque faz parte da coleção do Hermínio Miranda as histórias que os espíritos contaram, que são gravações, são diálogos das reuniões, das comunicações desses espíritos, né, que o Hermínio Miranda foi fazendo coletânea. E nesse livro, na verdade são 4 livros, né, se eu não me engano, 3 ou 4 livros, que é História que os Espíritos Contaram, A Irmã do Vizir, A Dama da Noite e O Exilado. Na verdade, esses 4 livros, eles faziam parte, eram um livro só. Devia ser um livro bem grossão, né? E aí o Hermínio Miranda ele separou e fez em 4 livros. Fez histórias que os espíritos contaram, que seria as narrativas que tiveram a ver com Jesus, espíritos que nesse trabalho de arqueologia regressiva aí, ele percebeu que tinham contato com Jesus. Então ele separou essas histórias e fez histórias que os espíritos contaram. E os demais livros de caráter geral,
mas são regressões, são conversas que ele teve, muito interessante. São livros que eu li muito, assim, me ajudaram muito a entender a mecânica que o Hermínio Miranda usava para as conversas, né, o modo de lidar. Muito aprendi com essas leituras desses diálogos, né? Que a gente vai vendo ali a dinâmica do diálogo do Hermínio Miranda com os espíritos. Então isso a gente aprende muito, inclusive, né, das técnicas que ele usa para as regressões, quando ele acha necessário, né? Tenho a impressão que esse caso aqui ele usou isso, né? Porque ele fala que ele lembra-se de passadas encarnações e da constante presença do Cristo em suas vidas, mas também das inúmeras vezes em que, a seu ver, traiu o Mestre. Gostaria de voltar a ser um humilde Galileu. Né? Ele acabou se emocionando, acabou saindo, né, fazendo uma oração ao Cristo aqui com a ajuda do Hermínio Miranda. Né? Aí, para terminar, também a sua perda desencadeou sobre o grupo um processo de agressões violentas e passionais. É difícil encontrar um bom planejador para repor uma baixa, entre aspas, importante como essa. Quer dizer, assim que ele foi ajudado, novamente os espíritos da falange a qual ele pertencia partiram para cima do grupo também, né? Porque seria difícil repor uma baixa como essa, né? Ele devia ser alguém importante nessa estrutura, tá? Certo, pessoal? Então, vamos finalizar por aqui, né? O próximo tema aqui vai ser os juristas. Isso aqui é importante também. Os juristas, né? Que é o próximo tema nosso aqui que nós vamos conversar, tá? Que são os personagens que fazem parte dessas estruturas trevosas, né? Os papéis que existem, as funções que existem, né? Ok, pessoal, um grande abraço, fiquem com Deus, que Jesus abençoe a todos, viu? Bom trabalho para todos, até mais.